Pamela, me conta um pouco então mais do seu processo de entrar na arte contemporânea. Complicado, difícil? A maior dificuldade é você mostrar o seu trabalho. No grafite, você pega e faz um super mural na rua, todo mundo tá vendo. Aí, se o teu trabalho é bom, naturalmente você vai se inserindo ali na galera. Agora, o trabalho de arte contemporânea, ele fica muito mais difícil das pessoas tomarem conhecimento. Quando eu comecei a fazer performance, que eram coisas que eu fazia que ficavam ali registradas pra mim, mas não era uma coisa que eu fazia em público. E eu fiz a exposição Eva. E ali, que era uma exposição, teoricamente, um trabalho de grafite, eu fiquei 5 anos pesquisando e que em 2011 eu vim aqui em Paris e dormiu nesse sofá. Dormi nesse sofá, né? E nessa jornada eu criei um personagem chamado Eva. O personagem, no final das contas, não era o importante. O importante era o meu corpo na rua, interagindo com toda essa paisagem. Então, no decorrer das ilustrações da Eva, eu comecei a fazer os registros desse processo de ir fazer a ilustração. Virou uma performance. E aí eu tenho uma obsessão com os vestidos, né? Que eu ganhei o meu primeiro vestido que eu transformei em obra com a Diane von Furstenberg. Em 2010, quando eu fiz... Que foi uma super apoiadora, né? Você ganhou o prêmio dela. Sim. Até hoje, né? Eu tô, assim, a 1 grau de separação da Oprah, da Hillary Clinton. Fiquei com vergonha agora. Então, eu tinha esse trabalho dos vestidos. Eu ganhei esse vestido verde da Diane. Ela fez uma recepção pra leiloar uma tela minha. E eu tava com aquela mesma roupa de carioca, suburbana, né? E aí, quando eu voltei pro Rio, cara, o que eu vou fazer com esse vestido agora? E aí, eu transformei ele em obra. Aquela peça que as pessoas compram pra fazer parte daquele mundo da Diane, daquela High Society lá de Nova York, eu ressignifiquei ela quando eu coloquei ela no meu cotidiano, jogando bola na favela, fazendo grafite, fazendo tudo quanto é presepado dessas que você conhece de Snap, né? Alguém me explica como prende essa merda na cabeça? De lado? Já nos soltamos. Eu criei uma série inteira com o vestido. E aí, desse vestido verde, eu comecei a ter essa obsessão com o lance de colocar uns vestidos super femininos, de babados. Usei um vestido rosa, que eu falei, esse vestido é perfeito pra eu poder inserir dentro desse contexto da Eva. Aí comecei a fazer os grafites da Eva com esse vestido. Então dá aquele vestidão com aquela saia gigante pela rua, com todo mundo olhando e pichando tudo. Isso virou essa performance, que eu fazia uma caricatura do feminino. Eu me lembro que a mídia fala muito, porque a Pamela faz um trabalho hiper feminino. Gente, não sou eu. Isso daí é a obra tá falando feminino, mas o trabalho é feminista. E aí eu resolvi fazer uma ruptura, criando a partir dessa performance, que era, inicialmente se chamava Eva, e depois eu passei a chamar Ruptura. E na galeria que eu expus essa série, eu convidei as pessoas a cortarem todo o meu cabelo. Foram 4 fases. Passar batom, pra chamar bastante atenção pra esse feminino, e depois eu tatuei a maçã, né, da Eva, né, que é o do pecado, né, porque na verdade essa história que a Eva foi lá e mordeu a maçã, que é o que sempre foi usado pra dizer que a mulher não é confiável. Botei lá a maçã mordida, tem que morder mesmo, a gente tem que era umas coisas que falam sobre transgressão. A mulher transgrediu o que estava ali determinado pra ela. E também é pra falar um pouco sobre vida, que é arte, mas na verdade é a vida. A minha obra é biográfica, fala sobre mim, sobre minhas questões. Rolou esse corte do cabelo que a princípio todo mundo ficou cortando só pontinha com medo, até que veio um cara e agarrou e meteu o tesourão e aí foi rolando, né? E por último eu tirei aquela roupa de princesa, de Barbie, né? E eu coloquei um terno. Ficou um trabalho meio de binarismo, né? As pessoas, você se transformou o que agora, né? Na verdade, isso não tinha resposta. Aí eu comecei uma nova fase, que foi ruptura, que todos os dias da minha vida, após essa ruptura, eu me fotografava. Um dia mais masculino, o cabelo careca, outro dia mais feminino, outro dia com vestido mais careca, outro dia com maquiagem, outro dia sem. Então, eu comecei a acompanhar esses processos. Conta das perucas. Eu comecei a lidar com a peruca como obra também. Eu não sei o que vai sair disso. Mas esse lance de fotografar a minha imagem cada dia, e eu tinha sempre aquela careca, ali é a Pamela. Mas quando você coloca aquela peruca, você tem a oportunidade de ser outras pessoas. E aí, pra você entrar no trabalho que eu tinha do hiperfeminino, da caricatura do feminino, fica muito mais fácil mostrar quando é você e quando é uma obra. Eu acho que a minha obra é muito teatral, é muito construída. Nunca me interessa
impresso, uma foto registro. Então, o lance da peruca, ele incorporou perfeitamente nessa questão de você montar a imagem. Aí você faz a pergunta, quando é ficção e quando é vida. Isso me interessa muito. Eu queria que você me falasse da cor que domina a sua obra, que é um rosa vermelho. Eu trabalho o rosa do feminino, e esse rosa, por muito, vira vermelho. E o vermelho é do sangue, que é do drama, que é da violência. Né? Muitas das minhas telas tinha a mulher toda coberta de sangue. Eu sempre trabalhei muito com estereótipo. Por isso da peruca, por isso do vestido, por isso do rosa. E aí esse sangue passou a se tornar real quando eu comecei a série do body cutting, que são as fotos, até eu fazer a performance. Quando eu fiz a performance Ruptura, ao mesmo tempo que eu fiz a exposição, eu me separei ali. Eu era casada durante 3 anos, separei. Porque esse meu companheiro, ele virou pra mim e falou que a obra ele tinha gostado muito. Mas essa mulher que ficava nua, que cortava o cabelo, que fazia espetáculo, não era a mulher que ele queria ao lado dele. E aí, eu tinha me separado. Eu fiquei 2 semanas doente depois da exposição, que eu absorvi tanta energia. Então eu passei num turbilhão de sensações ali. E a gente sabe que essa coisa do corte é uma doença, as pessoas são tratadas com isso e tal. E eu achei interessante trazer esse dado para falar sobre essa dor. Muitas das pessoas que têm esse costume, elas falam que esse corte é para amenizar uma dor interior que é muito maior do que essa dor física. E aí eu faço um paralelo sobre a dor do olhar do outro. Porque o olhar do outro, eu acho que é a pior dor que tem, que é o julgamento do outro. Então, você fazer o body cutting com a palavra porquê foi uma maneira de eu pegar todas essas ideias e transformar em uma obra. Fiz de 2 cortes. Um, a princípio, porquê, e o outro, por quem. E aí, o terceiro que eu fiz foi na performance no Museu do Bispo Rosário. Performance, eu descia com um vestido gigante, que era meio falava dessa coisa do fardo feminino. Então, pra eu andar com aquele vestido, eu tinha que me curvar. É igual você andar com salto. É lindo, mas olha o que você sofre, o que ele faz no teu pé pra você andar. Então, depende do salto. Aqui é a defensora dos saltos. Eu adoro um salto. Tá bom. Vinha com esse vestido, me arrastando, essa parte exterior do museu, e eu fazia esse corte, porque na frente das pessoas. Então, eu seguia num túnel e escrevia alguns dados que a gente tem. Em a cada 11 minutos, uma mulher estuprada no Brasil, e assim por diante. Então, a partir dessa performance Ruptura e dessa segunda performance Porquê, porque as pessoas começaram a ter acesso ao meu trabalho de arte, que não é um trabalho só de grafite, que aí voltou a tua pergunta que a gente falou tanto que se perdeu. Agora eu me sinto muito mais satisfeita. Agora, em dezembro, eu já tenho um convite para fazer uma terceira performance, vai ser no Museu da República. O público vai poder interagir também com a obra. Então eu consigo mostrar que o meu trabalho vai muito além da imagem na parede. O que é melhor, ter o reconhecimento desse mundo da arte contemporânea ou das pessoas na rua? O público, em geral, ele adorava a Eva com a maçã, achava lindo, mas não entendia esse outro processo que eu passava, que só através da arte contemporânea que eu consegui. E aí acontece uma coisa legal, porque apesar daí eu estar tratando sobre arte contemporânea, que a gente sabe que nem todas as pessoas conseguem ainda ter acesso e entender. Uma ferramenta que a gente tem pop, são as redes sociais. Eu acho que com o uso do Snapchat, no dia a dia, ali na conversa com o público, que eu consigo complementar esse acesso das pessoas à minha obra. Principalmente na obra do body cutting, toda vez que eu posto essa e o dos homens nus, grafitados, do It Art, eu perco um monte de seguidor. Ah, desgraça. Eu ganho um monte, mas eu perco um monte. Mas aí é legal que as pessoas conseguem ver esse limite da vida e da obra. E eu acho que é por isso que a minha obra tem que ser performática. O que você acha da palavra que foi mais repetida? Empoderamento. Eu acho que empoderamento é uma palavra super necessária, é importante, é o que a gente tem que fazer, empoderar as mulheres, mas eu não uso no meu discurso, porque o meu discurso não são para as outras feministas que entendem o que é o empoderamento. O meu discurso para aquela menina que tá lá andando de skate na Praça 15 e que nunca viu um vídeo sobre empoderamento. E para eu chegar e falar com ela, eu não posso falar empoderamento, porque ela não vai entender. Então eu falo aquilo de uma outra forma. Quem são as mulheres que mais te influenciaram? Não, sem dúvida é minha mãe, tanto que eu tenho um trabalho muito forte com a minha mãe, né? Inclusive a minha próxima performance, ela vai participar. Ela já participou dessa última, porque ela que costurou todo o vestido, né? Ela é um personagem, ela. A Dona Elizabeth é maravilhosa. E eu tava assistindo um vídeo antes da gente se encontrar, e aí a Dona Elizabeth, ela fala assim, a Pamela só fala mal de mim pra todo
todo mundo, fala que eu era muito rígida, que eu isolava ela, mas ela é, ao mesmo tempo, super apoiadora e ela te apoia cegamente. 100%. Eu me lembro que a primeira passagem pra eu ir pra um outro estado pra fazer grafite, mas que ela ainda achava que eu pichava, que eu tive muito problema com pichação na adolescência, né? De polícia em casa, de falarem que vão me matar. Ainda bem que não me mataram, né? E aí ela pagou a passagem, me mandou lá pra Porto Alegre e ela falou assim, ai, se lá não tem pichador, agora vai ter que pôr, vai pichar tudo. Ela não sabia que existia o grafite. Eu falei, ela acreditou e pagou a passagem pra eu ir. E quando eu quis largar, eu dava aula, né? Largar de dar aula, pra me dedicar só à arte. Ela me bancou, entendeu? Assim, então todas as maluquices que eu quis fazer, ela apoiou, mesmo achando que podia dar zebra, né? Mas ao mesmo tempo, todas as questões que eu trago do feminino, que são as que eu luto contra e que eu tenho entranhado, foi ela que me formou assim. Mas não que seja uma culpa dela, porque as mulheres eram criadas e treinadas para serem... Tem um vídeo de uma performance que eu faço que eu escrevo no muro. Eu escrevo mãe, se chupar o peitinho, ele não cai. Que era o tipo de coisa que ela ensinava, né? Que pra gente ter aquele cuidado. Então, eu tenho essa série que eu picho na cidade, frases que minha mãe me dizia, né? É interessante que ela tá 70% daquilo que ela ensinava, ela já não acredita mais também, porque ela cresceu com a gente também, né, nesse pensamento feminista, e o que é muito super importante. É lógico que hoje, até hoje, eu tenho muitos problemas, né, de mãe e filha. Quando eu fiz a performance que eu cortei o cabelo, ela ficou uma semana sem falar comigo. Inclusive, ela teve que ser retirada da galeria, porque ela ia dar escândalo, pitia. E aí, quando eu fiz a segunda performance, que eu me cortei, e ela sabia que eu me cortar, e ela pediu pra não estar na hora, mas na hora, como precisava ali ajudar na produção, ela já aceitou muito melhor, porque ela foi entendendo aquilo como arte, foi abrindo a cabeça pro mundo. Então, assim, é bem legal ver, porque eu acho que é muito simbólico, né? E se minha mãe passa por isso, e é tudo tão maravilhoso, todas as mulheres podem passar por isso também. As pessoas têm medo, né, da palavra feminista. Hoje em dia nem tanto, porque Beyoncé é feminista, todo mundo adora. Uma coisa que mudou da minha época de 5 anos, quando eu fundei a Rede Nami, pra cá, é o estereótipo da palavra feminista, que não gosta de homem, que odeia homem e tal. E hoje em dia não, todas as meninas querem ser feministas. Ser feminista é o máximo. A Beyoncé é feminista, todo mundo é feminista. Mas uma coisa é você falar que é feminista. Outra coisa é na prática. Você ter a visão do mundo feminista. E o nosso trabalho é esse daí. E foi o que eu te falei. Minha mãe, que é de uma geração muito mais antiga e que não teve acesso nenhum a essas ideias durante a vida, conseguiu ter uma transformação tão grande. Imagina a menina aí nova, de 20 anos, 15 anos. Eu acho que essa geração que tá pra vir, vai vir, ó, porra. Tô ficando até rouca, que quando falo muito eu perco a voz. Tá, gente, acabou. Valeu, galera. Tô aqui em Paris com a Isabel Junqueira, minha amiga há anos. Não, fala pra eles se inscreverem no canal, ó. Aqui, se inscreve no canal. Eu acompanho a Isabel de verdade lá no Snapchat e no canal. Tem, até semana que vem.